um emulador tão maduro. E eu tenho que ficar um por um fazendo. Da última vez que eu fiz isso na mão, eu tenho, Tem um emulador de Xbox? Tem, o Zinnia pra 360. É mesmo? É o Zinnia. Já tá rodando legal? Não. Tá também é então, super experimental. Então meio que não tem ainda, né? Depende do jogo que você vai querer. Todos os jogos que eram do Xbox Arcade roda bonitão. Tá. O Forza Motorsport 4, que é o que eu mais gosto em particular, tem vários bugs. Tá bom. Mas vários outros jogos rodam muito bem. Interessante. Então, só que vai dar trabalho também. Tem uma configuração para fazer, tem que abrir um arquivo de configuração e fazer. Então, o que acontece? Em vez de fazer isso, eu pensei, cara, agora eu tenho essa porra desse cloud, eu vou fazer um DistroBox, que eu vou colocar um Linux vazio dentro dele, para não misturar com o meu Linux de desenvolvimento de software, para não ficar com um monte de coisa de jogo com coisa de trabalho. Então eu faço um sistema operacional isolado, aonde ele cria todos os emuladores lá dentro, já pré-configura todos eles, já aponta para o meu diretório de jogos que está no meu NAS, faz toda a configuração de todos eles, controle, etc, 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 e eu só dou um comando e ele recria essa máquina. Então agora eu tenho, você pode, os prompts para fazer isso, e eu fiz o que a gente chama de cookbooks de Ansible. Ansible é um sistema que automatiza a instalação e configuração de sistemas. É assim que você consegue subir um data center com 500 servidores. Não fica um caboclo na mão e indo lá um por um. Tem um sistema que faz isso. Ansible é um deles. E eu posso fazer isso com uma máquina só. E eu faço uma receita. Então, por isso que tem um livro de receitas. E nesse livro de receitas tem receita para instalar o Azahar, para instalar o Idem, para instalar o Chá de PS4, para instalar todos eles e configurar todos eles como eu quero. Daí, toda vez que digamos que eu dei um pau na minha máquina, eu quero jogar fora, eu rodo agora esse cookbook, ele vai refazer a máquina inteira, inteirinha, com todos os meus emuladores já pré-configurados. Então, eu fiz isso esse fim de semana agora, levou um dia pra fazer. Foda. Então, agora, esse projeto é open source também. Muito foda. Então, outro projeto que é legal de ver, abre pra mim o Investigator, esse eu acho que você vai gostar. Esse eu acho que eu sei qual é. Eu acho que eu falei. Que é coisa fake news. Isso. Então o que eu faço? Isso não tá aberto online, ninguém pode usar, porque eu não quero ser processado, mas tá open source se você quiser correr o risco. Mas ele não tá terminado, então o que tá aqui é experimental. Nada do que tá aqui é garantia de que tá correto. Mas, por exemplo, eu peguei uma manchete ali, ó. Manchete de remédios a lúpulo, governo corta imposto de quase 1.000 importados. E aí, a IA conseguiu ver, ó, o governo zera imposto de quase 1.000 importados, mas omite impacto fiscal após elevar as tarifas de 1.200 itens em 2025. Que foi aquele caso, eles aumentaram 1.200 produtos, aí achou que todo mundo esqueceu, falou, baixei mil impostos, olha como eu sou legal pra caralho. Aí o bando de filho da puta, ele não coloca... Quem que foi esse daqui? Não sei se foi a Folha, foi um deles. Se for o que você menciona no podcast, é a da Folha. E aí eu faço a investigação dos outros artigos que falam sobre esse assunto e eu cruzo todas elas, aí eu pego todas as técnicas de falácia narrativa, então se eu tô fazendo ad hominem, se eu tô fazendo falácia por autoridade, se eu tô fazendo cherry picking de informação para omitir outras e forçar uma conclusão, viés de confirmação, tem um livro que me sugeriram, que são as 38 leis de Schopenhauer, não sei se você já ouviu falar deles, eu implementei as 38 leis de Schopenhauer aqui, por exemplo. Então eu consigo ver, esse título está sendo enviesado para forçar uma conclusão e dentro do texto ele tem afirmativas, tipo, 9 entre 10 especialistas diz. E ele diz lá embaixo, 9 entre 10 especialistas diz, mas não tem fonte de onde ele tirou 9 entre 10. Aonde está essa fonte? O relatório diz isso. Então, eu vou documentando um por um. As colunas da Folha e do UOL são campeões de fazer esta merda. Já vou dizer de cara, eu odeio esses caras. Só que se eu falar, é uma merda. Você tá pegando no pé, é porque você é um extremista. Quanto de viés do Akita tem nesse aplicativo aí? Tecnicamente é pra não ter, mas não é garantido, porque fui eu que fiz. Por isso que o código é aberto e qualquer um pode ver. Se você vê que tem viés, você pode contribuir à correção. Como é que tu chegou nessa cara? Porque aos poucos, fui fazendo aos poucos. Começou com... por exemplo, a parte de falácia veio depois. Eu primeiro peguei em destrinchar o documento em afirmativas e tentar achar a fonte das alternativas. E ver coisas, por exemplo, se ele não está fazendo um link para dizer, tem um link para este artigo e o link é do próprio jornal. Então ele está fazendo link, fonte circular, então uma coluna fala da outra coluna e os dois se confirmam entre si. Então ele vê também, inclusive, se não sai as mesmas notícias do mesmo jeito em vários jornais para ver se não é uma campanha. Caralho, é uma propaganda. É animal. Entendeu? Maneiro. E assim,
uma das coisas que eu tenho defendido, cara, é o seguinte, vê se tu concorda. Eu acho que eu fui parar nessa porra porque eu me deparei com um problema que eu podia só, foda-se, ou eu podia tentar, já que existe essa ferramenta, usar a ferramenta pra criar uma parada pra mim. O que eu tenho feito? Cara, se eu vejo uma. Eu tô nessa, cara, eu vejo uma parada que assim, pô, ia ser maneiro se tivesse um aplicativo que fizesse essa porra. Eu vou lá e experimento e eu tenho aprendido muito. Sim, Eu achei sim. por um momento que a inteligência artificial, as LLMs e essas paradas aí, já fossem aquela tecnologia que eu não ia conseguir me adequar porque eu tô velho e o caralho. Não. Porra nenhuma, mané. É uma delícia mexer com essa porra. É uma delícia, assim. Esse é o seu mindset. É o seu jeito de. Tem gente que não consegue. Eu conheço gente que não consegue. Ai, dá muito trabalho. Também Não conheço. sai imediatamente. Quando eu pedi uma vez já deu errado. Esse cara. Ele não aprende nada novo. Não aprende nada novo. Aprender coisas novas é tentativa e erro. Quem não faz tentativa e erro não está aprendendo. Quem decora procedimento não é aprendizado. Então, esse é o ponto mais importante. Por isso que eu falo que a IA reflete quem você é. Se você é uma pessoa que não sabe aprender, você não vai tirar vantagem da IA. Uhum. E o problema, que é o que eu fiz no meu canal. Porra, essa é outra pra botar na camisa aqui. Essa daí é foda. Cara, eu tô há anos falando. Então, eu tô há anos, na minha área de programação, eu fico puto com isso, porque eu te falei nos últimos podcasts que teve aquele momento da bolha que tava todo mundo contratando como se não houvesse amanhã, e aí saía a notícia: vai faltar 1 milhão de programadores daqui a 2 anos. Aí tinha aqueles milhões de cursos porcaria, aquele monte de charlatão que nunca trabalhou como programador, querendo ensinar bootcamp de 2 meses, falando, você pode virar programador, trabalhar no Google, ganhar salário de $10.000, é só você estudar 2 meses, não precisa de mais que 2 meses. E todo mundo achando que era só isso, aprendendo os lit codes pra passar em entrevista que é só decoreba, era que nem cursinho pra passar na faculdade e achar que isso é inteligência. Não tem inteligência nenhuma, é só decoreba, entendeu? Decoreba não é programação, decoreba não é artístico, decoreba não é advocacia, decoreba não é medicina, nenhum deles é decoreba. É o que você faz com essa informação que é importante. Só que o que você faz com a informação não é pré-definido. Então, para isso, você vai testar e vai errar, vai testar e vai errar. O que você faz na faculdade? Você aprende a errar. O que você faz como trainee? Você aprende a errar. O que você faz como júnior? Você aprende a errar. Se você não passa por todas essas fases, você nunca vai chegar a sênior. Não existe certificado de sênior. Sênior é quem apanhou para um caralho e aprende a fazer. O que eu costumo dizer é assim, aí a gente entra na parte que a IA vai roubar o seu emprego, e aí o que eu respondo? Não vai, aliás, vai sim, de todo programador ruim, e já não era sem tempo. Então o que está acontecendo? Todo esse povo que entrou na área na promessa de ganhar $10.000 no Google e achou que hashtag levei vantagem, levei vantagem. Fiz só um curso e ganhei um emprego, tô no Nubank, e aí tomou um layoff agora. O mundo é injusto porque o capitalismo... Não, porque você é burro. Burro, não tem nada a ver com isso. 2022 teve um crash desse mercado e todo mundo tomou layoff. Como se não houvesse amanhã. É porque eles são ambiciosos, gananciosos, têm dinheiro, mas demitiu. Não, é porque contratou demais gente errada. Contratou demais gente errada. A grande maioria que foi mandada embora não deveria estar na área para começo de conversa. Óbvio, tem as exceções, tal. No meio de 10 mil, que vai ter vários erros no meio do caminho. Vai. Mas isso é um resultado dos 10 mil que eles contrataram 2 anos antes, não precisava. Só que eles estavam contratando para o outro não contratar. Eles estavam brigando de fazer estoque. O Google contratava mais para a Apple não levar, para a Meta não levar, eles ficavam entre eles. Isso, todo mundo repetiu isso embaixo, porque tinha dinheiro sobrando e tinha gente no mercado para isso. E aí o que aconteceu depois da pandemia, aí surgiu o GPT, e aí começou tudo a decair. A partir de agora, deu crash nessa bolha. E o canal que eu fiz foi justamente avisando, eu vou explicar como que tem que ser um profissional para sobreviver ao pós-bolha. Ele foi feito para o pós-bolha. Então quem assistiu e acompanhou e entendeu, hoje não tá com problema. Hoje não tá com problema, porque foi exatamente esse cenário que eu falei que ia acontecer. E agora, o grande lance é que tem um monte de gente falando, IA surgiu, vai fazer código, não precisa mais fazer faculdade. É só você usar IA e vai fazer código. E, de novo, esse cara é um idiota.
um idiota. Eu tô olhando pra sua cara agora e falando, você é um idiota. Então, não existe isso de não fazer. Todo mundo tá pensando que vai ser um negócio automático. Você tá fazendo software, e é mó legal isso. Não tem nenhum problema. Eu não sou desenhista e eu faço desenho, mas eu não vou dizer, nossa, eu sou o Oda. Eu tenho categoria de desenhista da Shonen Jump. Eu não tenho. Eu sei desenhar. Se eu quero cozinhar alguma coisa, faço o meu omelete aqui, bacana. Encheu a barriga. Ele tem um propósito. Não ficou ruim. Mas dali pra dizer, eu sou um chefe Michelin 3 estrelas, eu tenho o direito de ser chefe Michelin 3 estrelas, pau no seu cu. Não tem. Um miojo não te torna um chefe. Então, todo mundo fala assim, mas esse código funciona. Bacana, tá funcionando a sua máquina, é só pra você, é igual miojo, resolveu o seu problema da barriga, tá ótimo, isso não é um problema. Eu espero que todo mundo faça isso e que ganhe gosto. Então, o cara que fez o miojo e colocou um ovinho a mais e botou um temperinho, e ali deu um gatilho, deixa eu estudar um pouquinho mais, deixa eu testar um pouquinho mais. Aí estudou gastronomia, foi pra faculdade, passou 10 anos descascando batata, tomando xingo de cozinheiro, fez todo esse caminho e agora ele tem a noção de que cenoura congelada e cenoura fresca são duas coisas completamente diferentes, não existe isso de, é tudo a mesma coisa, tipo, porque o objetivo não é só encher a barriga, é uma experiência, tem todo um processo ao redor, aí você tá chegando na categoria chefe. É a mesma coisa desenhista. Fiz um traço bonito passando por cima aqui, sou desenhista, vou vender. Não vai, porque você não consegue. Aconteceu com essa Sammy Arts que eu falei pra você, que ela fazia comissão, e aí alguns clientes falam, esse desenho ficou bacana, mas não era bem assim que eu tava pensando como eu descrevi. Você não conseguiria mudar esse braço pra isso, a proporção pra aquilo? Aí a pessoa parava de responder, porque ela não sabia como ajustar, porque ela não fez o desenho. Então ela não tem como ajustar aquele desenho. Se ela tentar ajustar, vai ficar tudo torto. E se ela tentar regerar, vai ficar completamente diferente. Então ela não consegue mais ajustar aquele desenho, porque ela mentiu que era feito por ela. Ela não consegue. Ela não vai conseguir. Porque esse que é o problema. Você consegue fazer pra meme. Você consegue fazer para postar no Twitter, você consegue fazer postar no Instagram. Agora, num trabalho onde você tem requerimentos de verdade e você precisa saber como ajustar para aquele caso, você precisa ter o estudo da arte, você precisa saber a teoria das cores, você precisa saber que materiais combinam com quais materiais, toda a teoria de iluminação, de composição, de tipografia, de tudo. Tem uma série de matérias que não é só joga na imagem, você tem composição, existe formas corretas de colocar as coisas em quais posições. Existe o jeito correto de fazer iluminação. A pessoa não sabe isso, ele bota dois personagens com luzes cruzadas, e aí os dois estão com luz na cara, mas não tem luz na cara deles. Tipo, porque ele não tem essa noção. Aí o desenho fica esquisito, você não sabe por quê. Parece um bom desenho, mas aí ela não pensou nisso, porque você não disse isso pra ela, porque você que tinha que pensar nisso. Você não é desenhista. Você não é desenhista. O que você tá dizendo Iguinho Vibe Coder nunca será não é a nunca. Keaton Rails. Não é nunca. Não, tá completamente errado eu também. Eu teria que estudar, me dedicar, mas eu não vou, porque pra mim é um hobby. Tudo bem, entendeu? Tá ótimo ser um hobby. Estou aprendendo e assim, vai chegar um momento que eu vou conseguir resolver pequenos problemas. O que não pode é você, Iguinho, tá fazendo produto e falar, caralho, eu posso ver. Não é falar só aqui. Eu posso vender isso pros outros e ganhar dinheiro. Agora você tá sendo irresponsável, porque aí você tá soltando, por exemplo, banco de dados sem senha para um cliente que tá te pagando e ele também não sabe melhor porque ele acha que você é o especialista porque você fez. E aí ele você tá colocando em risco clientes dele agora e você está vendendo esse software para os outros. Ou então é um sistema que tem dados das pessoas, que nem aconteceu com o caso, e vai vazar e você não tem como controlar isso. Agora pessoas que botaram o CPF delas ali, as fotos delas, o endereço delas vão tomar docs. Vai aparecer o endereço delas em tudo quanto é lugar, porque você fez um software que você não sabe como controlar. Então isso vai acontecer. Isso acontecia antes também, isso não é uma novidade. Então, todo mundo que não... Tinha muito startupeiro que era, um ex-MBA, qualquer bosta desse tipo. Tive uma ideia. Aí ele vai, contrata um freelancer na Índia, não sei o que, lança o produto. Só que ele não sabe testar, o cara fez nas horas vagas dele de qualquer jeito, funciona no primeiro demo, mas se você tentar um pouco mais vai quebrar. Só que ele não sabe como testar isso. Ele não sabe como testar isso. Ele joga em produção e espera que vai ter gente usando. Só que na primeira vez que um cara mais esperto usar o sistema dele, quebra. Ele quebra. Aí, o que ele vai fazer? Ele não tem o que fazer. Aí ele vai pensar, nossa, com a IA agora eu consigo consertar. Você não vai também, porque você não sabe o que deu errado. Você vai consertar um pedaço e vai quebrar outro. E você vai ficar o dia inteiro caçando rato ali. Aí você vai contratar um cara barato
que fez o bootcamp e vai resolver. Também não vai. Você vai ficar os dois batendo cabeça. Ah, mas a IA não deveria ajudar. Não, ela não deveria ajudar. A IA é um martelo. A IA é a caneta. A IA é a máquina de escrever. A máquina de escrever não escreve para você. Mas se antes você só poderia escrever à mão no papel, agora ela vai fazer 10 vezes mais rápido. Então, se você for um bom escritor, quando você escrevia na caneta, você vai escrever bem na máquina de escrever. Se você era um analfabeto na caneta, você vai continuar sendo um analfabeto na máquina de escrever. Vai sair um texto bosta. É exatamente assim que funciona. Todas as boas ferramentas só performam bem em quem sabe como usar. Tem muita gente que fica falando assim: ah, eu vou começar a aprender a desenhar no dia que eu tiver o meu estúdio com todas as canetas, as réguas, a iluminação, e ele espera ter o ambiente perfeito para começar. É um idiota. Um desenhista de verdade começa com papel de pão, com o lápis que tem e rabisca. A gente rabiscava na carteira da escola, porque não tinha papel. Se você gosta de desenhar, você faz em qualquer lugar. Essa outra pessoa, ele não gosta de desenhar, ele gosta de ter, ele é um consumista. Ele quer ter o equipamento de desenhista e achar que é um desenhista e ficar ofendido quando você fala, você não é um desenhista. Você não trabalhou 10 anos treinou 10 anos para saber. Mesma coisa um programador. O cara fala, porque eu vou ter um MacBook Pro, e aí eu sou um sênior, porque eu tenho um MacBook Pro. E uma assinatura e um certificado do Bootcamp. E agora eu tenho o negócio da Android, eu faço código. Não vai. Eu aprendi a fazer código com 64 kilobytes de RAM, com CPU de 8 bits. Se a pessoa não consegue passar para entender essa progressão e acha que porque tem um computador melhor vai fazer código melhor, não vai. Assim como tendo uma ferramenta melhor como a IA também não vai. Então o que vai acontecer agora e está acontecendo agora é que tornou mais acessível a quem tem interesse, da mesma forma como um iPad torna mais acessível desenhar para quem não quer ter papel, tinta, etc. É mais acessível. Mas se você não quiser botar o esforço de aprender, aquele tablet com aplicativo não serve para nada. Você não vai virar um desenhista. Ele não vai te tornar um desenhista. Aquele tablet reflete quem você é. Então, se você botar o esforço, ele vai te devolver o trabalho. A IA é a mesma coisa. Se você botar o esforço, ele vai te devolver o trabalho. Então, eu tendo a experiência, eu sei quais perguntas fazer. E aí, negócio de júnior, de sênior, então a gente, mas ninguém vai contratar mais júnior porque agora a IA faz trabalho de júnior. Não faz. O que é a diferença de um júnior que estudou e de um sênior que tem experiência? Se eu tenho um problema de software para resolver, dado tempo suficiente, ou seja, se eu tivesse tempo infinito, os dois têm que chegar na mesma solução. Entenda isso. Um júnior deveria chegar na mesma solução que um sênior. O problema é que eu não tenho tempo infinito. Portanto, no tempo que tem, o júnior faz um código pior. Por que ele faz um código pior? Porque para resolver qualquer problema, você tem 20 jeitos diferentes de resolver o mesmo problema. Eu posso desenhar de 500 formas diferentes. De pé, na mesa, com lápis, com caneta, sem borracha, com borracha. Tem várias combinações, além da técnica, que eu posso fazer para resolver aquele problema. Só que o júnior não sabe, porque ele não fez todas elas. Então ele vai ser obrigado a testar. Ele vai ficar, eu acho que esse jeito funciona. Eu acho que esse jeito funciona. Se ele pudesse testar as 20 coisas, ele eventualmente ia chegar na melhor solução. Só que ele não tem esse tempo. O que é um sênior? O sênior é um júnior que fez as 20 vezes em todas as oportunidades que teve. Porque ele teve tempo para fazer isso em vários projetos. Ele tentou 3 vezes em um, não deu certo. Tentou 3 vezes em outro, não deu certo. Eventualmente, no quarto, ele conseguiu fazer. Por exemplo, sozinho. Ou ele fez errado 2, 3 vezes e tinha algum bom sênior que esse é o correto de um sênior, que olhou e falou, cara, não tenta mais desse jeito. Eu sei que esses outros 4 jeitos não funcionam, experimenta esses 2 aqui para ver se não funciona. Então, o que é mentorar? É você conseguir pegar esse leque de 20 opções e falar pro cara, testa essas 3 em vez das 20, porque agora cabe no tempo. Então, ele testa as 3 vezes, porra, agora eu entendi. Então, eu tô auxiliando o aprendizado. É isso que faz um personal trainer, é isso que faz um treinador. Ele não tá lá para fazer por você, mas ele tá lá para te evitar que você faça o caminho mais longo. Esse é o lance da experiência. Então, o que acontece assim, um sênior, tem gente que acha que é sênior porque faz muito código. Ah, eu sou o fodão do código, é só eu ficar quietinho aqui que eu faço todos os códigos. E aí você fala, você tem que ensinar pro Júnior. Ah, não preciso ensinar pro Júnior, eu faço 10 vezes mais rápido do que ele. Esse cara é um imbecil.
É um imbecil. E a empresa que deixa esse cara trabalhar desse jeito é outro imbecil. Ah, não, eu tenho que cuidar bem desse sênior, porque se ele for embora, fudeu minha empresa. Fudeu, porque você permitiu isso. Este sênior, ele não é uma vantagem, é o que a gente chama de uma liability. Ele é uma liability, ele é uma bomba relógio que uma hora vai explodir, você vai ter merda ou agora ou depois. Você pode escolher, mas não vai evitar essa merda. Qual que é a forma de não ter merda? Porque sênior, por mais que use IA, não use IA, não importa, uma hora ele vai aposentar. Uma hora ele vai trocar de empresa. Você não vai poder sequestrar ele, trancar no porão e fazer ele trabalhar. Não vai acontecer. Então você tem que ter um processo de ter um júnior do lado dele. Como é que você evita de ter o problema dele sair e levar embora o conhecimento da empresa e não ter ninguém mais? É porque ele ajudou a treinar alguém. E esse vai ser o júnior. Um dia, esse júnior treinado embaixo, mentorado embaixo desse sênior, se tornará o próximo sênior. E uma vez entendendo a importância desse treinamento e essa evolução, ele treina o próximo júnior. E agora se tornou um ciclo que a gente chama de sustentável. Inclusive, eu estava vendo um Twitter hoje de um cara chamado Steve Yeagy. Eu não lembro se ele trabalha no Google, trabalhou no Google. Mas ele estava comentando que dentro do Google eles estão muito atrasados. Imagina assim, o Gemini saiu ano passado e não está tão avançado mais hoje. Tanto que você mesmo viu que o Claude, né, saiu. Por quê? Porque eles lá dentro, primeiro eles não podem usar o Claude nem o OpenAI, porque é concorrente. Então, não pode. E segundo, que eles deram layoff num monte de gente, então tem uma galera pré-2022 ali, ainda lá dentro, e eles não trouxeram nenhum sangue novo que tá no mercado agora, que nem eu fazendo esse monte de coisa, para levar essas ideias para dentro e estimular a inovação lá dentro de novo. Então, eles estão estagnados com o pessoal pré-2022. Então, entendeu? Deu um layoff agora, não contrataram gente nova e todas as novas coisas que aconteceram, eles não estão sabendo internamente, dentre os milhares de... Porque não é um negócio automático, eu sou o Google, eu sei de tudo. A ideia toda de cultura da empresa acontece quando você traz sangue novo do mercado que está vendo coisas que você não está vendo e ele traz essas ideias para dentro, mesmo sendo júnior, não importa, ele treinou as ferramentas e você que é sênior achou que não estava funcionando porque fez que nem eu, não viu novembro, não viu dezembro e aí agora fala, nossa, mudou alguma coisa? Era uma bosta antigamente, não era uma bosta mais? Aí o cara júnior fala, não, você não testou agora em fevereiro como ficou bom? Entendeu? Alguém tem que trazer essa informação pra dentro. Só que se você só tem o mesmo cara que tá lá há 10 anos e não tá confortável na posição dele, que inovação que ele vai trazer? Nenhuma. Ah, mas ele é o cara que sabe tudo aqui. Porque você é burro. Porque você é burro. Ah, mas só ele entende o sistema. Porque você é burro. Porque você deixou isso acontecer. Isso foi uma escolha que você fez de assumir esse risco. Então, o que acontece agora? Agora vai ter várias empresas que estão olhando todo mundo fazer esse tanto de IA. Então apareceu IA, tá todo que nem você, tá todo mundo fazendo. Eu tô fazendo sisteminha, mesmo empresa grande, empresa média, tá todo mundo de alguma forma de orelha aberta falando, nossa, eu tô me sentindo que vai dar merda, eu preciso fazer alguma coisa. Alguns estão entusiasmados demais, e aí vem aquela frase que eu falei na última vez, se você tá empolgado com IA, seu conhecimento, sua empolgação com IA é inversamente proporcional ao seu conhecimento por IA, porque esse cara tá achando, nossa, eu manjo tudo, que a IA responde tudo pra mim, e ele me dá todas as respostas, já nem sabe que as respostas estão sendo feitas pra agradar ele, mas ele tá acreditando, tá tomando decisões da empresa baseadas na IA, sem saber que ele tá tendo enviesado, não necessariamente a resposta correta. Aí ele tá fazendo software com ele. Nossa, olha só esse software, eu já coloquei aqui pros pessoal dos funcionários usarem. Ele ainda me ideia se tá funcionando ou não, funcionou uma vez na máquina dele. Então, vai ter um monte de sistema que, igual antigamente, também tinha sistema assim, que nem eu falei, todo software tem bug. Então, agora o Júnior vai aprender, quando entrar nessa empresa e ver esse software boss, vai ter que consertar esse software. Agora, ele que estudou, tem pelo menos a base teórica, vai olhar para esse software e tem também ele tem que ter a coceira de ver um negócio não funcionando e não deixar não funcionando. Que nem você tava falando, cara, eu vi aqui, mas eu fui pesquisar, mas não deu certo, eu pesquisei de novo, não deu certo, que é a tentativa e erro. Esse é o processo de aprendizado. Então, ele vai fazer o mesmo processo usando IA ou não usando IA. E vai aprender dentro desses projetos, consertando esses projetos ruins. Amanhã você resolve que o aplicativo que você fez é bacana e eu quero expandir, você vai contratar um júnior, fala, ó, aprende aqui comigo, vou te pagar o preço de júnior, mas aí você tem a oportunidade de crescer esse software, você vai ganhar experiência, você vai contratar esse cara e vai funcionar. A mesma coisa vai acontecer em outras empresas. Ah, mas não vai contratar mais tanta gente como tinha antes. Não vai, porque não precisava antes também. Não precisava antes. Tava
anormal a forma antes. E agora sim a gente vai aprender. Mas aí tem outra galera, que são seniors principalmente, mas o júnior não vai aprender, porque quando eu aprendi, a gente tinha que fazer todos os códigos na mão para saber que estava certo, não estava certo, né? Eu treinei fazer volumes de código para treinar, e agora o cara vai fazer na IA e não vai aprender mais. Tá errado isso também. Porque aí eu devolvo da seguinte forma. A carreira de programação, até você que não é da programação, já deve ter visto imagens dos anos 50. Você lembra os computador mainframe, aquele gigantão? Tu já viu Fita. cartão perfurado? Cartão perfurado, que é um cartão que você vai perfurando, ela é derivada das máquinas de tear para fazer bordado. E aí a gente encodou o código ali. Nas décadas de 50, 60, para ser um programador, você precisava entender binário de cabeça e hexadecimal de cabeça. Era um negócio normal. Eu tinha que converter instrução em decimal. Instrução 6F, instrução 1D, com endereço 02, DA, etc. Eu tinha que saber de cabeça. Isso era meio natural de saber. E eu tinha que digitar isso encodado num pedaço de papel. E aí eu tinha que fazer um deck, que era um deck de cartões. E aí eu tinha que planejar com muita calma, porque se eu errar nesse papel, dá trabalho consertar a porra do papel. Uma vez que você furou o papel, como é que você dá backspace no furo? Tu não dá backspace no furo, você vai ter que refurar tudo de novo, entendeu? Então, a limitação do seu ambiente exige que você seja extra cuidadoso, porque o trabalho de você consertar depois é pior. Imagina você derruba a caixa de sapato com os cartão. Né? Isso acontecia. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam o cartão, pegavam uma caneta, aquelas de ponta grossa de lousa, e riscava na lateral de cima para quando caía, eu pelo menos saber mais ou menos a ordem, entendeu? Então, era assim que fazia. Então, aí eu argumento. Todo programador que acha que o cara agora com IA não vai aprender a programar, ele tá achando que a IA vai fazer o código sozinho para ela. E eu acabei de falar que isso não vai acontecer. É igual um programador que hoje... Qual foi a última vez que você, programador, furou um cartão? Nunca furou. Nunca. Quando você converteu binário de cabeça? Nunca. Mas então você não é um programador. Pro cara dos anos 50 e 60, você é um bosta. Você não sabe fazer esse básico. Esse é o básico de computação. O básico. Como que você não sabe fazer isso? Aí chegou os anos 80. Nos anos 80, aí você vai gostar porque a área de emulação, você já deve ter ouvido isso. Pô, os caras faziam aquele tal da linguagem de máquina na mão, porque eles otimizavam cada kilobyte que tinha, porque não tinha kilobyte suficiente. Lembra disso? Então todo mundo tinha que saber fazer o assembly, saber para poder caber o Super Mario em 30 kilobytes. Kilobyte é tão pequeno, mas tão pequeno que o ícone de qualquer aplicativo no seu iPhone é 10 vezes maior do que isso. Então, tipo, num ícone cabe uns 10, 20 jogos de Nintendinho no tamanho de bytes que tem. E eles tinham que programar o jogo com a física, com a imagem, com a música e tudo, naqueles 30 kilobytes. Os caras eram foda. Aí, mesma coisa. É verdade, eu já li sobre isso. Mesma coisa. E os caras foram ficando menos cuidadoso porque foi tendo mais recurso. Mais recurso. Cadê o cara que sabe fazer assembly e otimizar a memória na mão? Pô, dá um esporro nesses caras rapidinho que eu preciso muito mijar. Tá. Vai lá. Mas agora, o que é importante saber aqui é assim, toda essa parte de programação não vai mudar. Então, esse que é o principal. Aí, deixa eu aproveitar enquanto ele foi no banheiro. Vamos olhar aqui. Cadê? Eu quero que vocês entrem depois no meu blog e vejam, por exemplo, abre Sherlock. Aí isso aqui, ó, enquanto ele tá... Tudo com IA é fácil de fazer. Isso é um problema porque é muito fácil. Então, esse tipo de programa que antes custaria dinheiro para fazer, agora sai fácil. Então, nenhum desses projetos eu tô testando para fazer dinheiro com eles, porque eu faço em 2 dias, qualquer outra pessoa pode fazer em 2 dias. Então, isso é outra coisa de modelo de negócio que tem que mudar também. E isso daqui é um aplicativo que eu fiz para rodar em Mac, Windows ou Linux, com interface gráfica para ver que não é só aplicação web também. Daí ele
olha os diretórios do meu HD, porque eu tenho um monte de, que nem eu falei, eu tenho um NAS com centenas de milhares de imagens de 30 anos, e aí eu queria catalogar todas elas com IA, então eu não quero procurar qual a foto de 2019, eu quero achar qual a foto de 2019 que tem uma montanha azul. Então a montanha azul vai estar catalogado dentro dessa LLM, dentro desse modelo que esse aplicativo vai ver. E além disso, ele consegue ver coisas do tipo, tem milhões de documentos duplicados e tudo mais, aí eu consigo achar todos os documentos duplicados, ele vai catalogar tudo, e isso é um aplicativo que eu fiz em 2 dias. Aí todos aqueles aplicativos que eu mostrei até agora, na média eu fiz em 2 a 3 dias. Então, o editor de texto, que era o Frank MD, eu fiz em 2, 3 dias. A newsletter foi em 1 semana. Aquele FBI, que é para e-mail, eu fiz em aproximadamente 1 dia, 2 dias. Aquele Investigator eu fiz em uns 3 dias. Aí eu tô falando que todos esses aplicativos que eu mostrei, eles não servem como modelo de negócio porque é muito fácil de fazer. Durante esses 2 meses, eu fiz 16 projetos, e esses 16 projetos são projetos pequenos, nenhum deles é ultra complexo, nem nada disso, porque eu fui fazendo só de bacana. Aquele de mangá, eu fiz em 2 dias. Esse daqui, que é um scanner, tá vendo a descrição da foto, que é a minha foto? Ele fala, uma pessoa de camisa branca na frente do pôster de Chainsaw Man. Então, se eu quisesse procurar qual a foto que eu tirei na frente do Chainsaw Man, eu posso procurar Chainsaw e ele vai achar esta foto. Isso não é muita novidade, tem programa que já faz isso, mas eu queria mostrar como faz. Então tá online isso, dá pra você ver. Todos esses programas, antigamente, alguém faria pra ganhar dinheiro. Vou fazer, ganhar dinheiro com esse negócio. Eu fiz em 3 dias isso Hoje, aqui. aquilo que você falou, o software tá perdendo valor. Né? Mas aí é que tá. Eu fiz em 3 dias. Outra pessoa não vai demorar tanto, diga assim, 1 mês. Ainda é um puta tempo, antes de levar 6 meses, faz de conta. Então eu acho que na minha cabeça eu fiz o equivalente a uns 2 anos de projeto em 2 meses. É por isso que eu falo que o ganho é 10 vezes. Mas por que eu fiz? Porque aquelas 20 opções que tem para fazer um aplicativo desse, eu já sei quais que eu não quero, e eu já sei quais são os 2, 3 que eu preciso testar, e aí eu já vou dizendo, eu quero que você faça desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então o meu prompt, quando eu escrevo, eu começo todo o projeto com um arquivo chamado ideia.md, que é um markdown que tem eu vou tirando da cabeça todas as minhas ideias. Que é um prompt que você faz. O seu prompt maior tem o quê? 1 parágrafo, 2 parágrafos. Para tudo que eu faço é um textão. É um textão. E não é estruturado, não tem uma estrutura especial, é um promptzão. É uma conversa que eu inicio para fazer a primeira versão, que eu já sei que eu vou cortar coisa depois, adicionar coisa depois, não precisa ser perfeito. Mas como eu tenho na cabeça esse fluxo que eu acabei de falar, eu consigo desenvolver esse projeto muito rápido. Então, por exemplo, abre para mim o Mila1.png. Minha namorada, ela é influencer, então ela e ela é de marketing, estudou tudo isso, e ela faz pesquisa de mercado, ela acompanha o Mercado Geek, tem todos os eventos, e aí ela tinha a ideia de fazer um bot para ser assistente dela, para coisas do tipo, eu quero que não esquecer quais eventos que vão ter nesses estados, para ela me avisar, para ver quais empresas que vão estar, para a gente cruzar isso depois, e aí ver outra fonte de informação para poder pegar esses patrocinadores durante este timing, para ver qual é o melhor tipo de roteiro que eu posso fazer para este tipo de campanha ou esse tipo de vídeo. Então eu fiz um bot, que nem eu fiz o Marvin, aí tem a Mila Bot, porque ela é Mila e ia falar com a Mila, achei engraçado isso. Aí, tá no Discord dela, e aí todo dia esse bot tá buscando informações e carregando um banco de dados, compilando de uma forma digerível e dando a informação diariamente para ela, informação de patrocínio, informação de evento, etc, etc. E aí ela pode conversar com esse bot em cima desse banco de dados. Você pode pegar esses dados que você me deu e fazer um roteiro assim, assim, assim. Aí ela tenta fazer. Aí ela tava comentando, não parece nada orgânico, tá meio forçado. Aí o bot responde, entendi. Então vamos para ideias casuais do dia a dia. Eu tenho essa ideia, o que você acha? Então é um bot que fica conversando. E eu fiz esse bot em 2 dias para ela. Foi 2 dias que eu fiz esse bot. Não é. Por isso que eu falo que o OpenClaw, que é um bot de conversar, é um bot. Eu não preciso ter o risco de segurança. Eu faço em 2 dias. Eu tenho o Marvin que eu fiz em 2 dias, eu tenho o Mila que eu fiz em 2 dias, e eu posso ficar fazendo bot todo dia. É ridículo pra mim fazer bot. Eu sei como fazer um bom bot. Então, que nem você falou, eu já fiz várias vezes. Eu não faço a menor ideia de como fazer um bom bot. Eu ia ter que aprender
pra caralho, errar, fazer uns E bot aí é que merda. tá, agora, antigamente seria isso. Puta, eu não sei como fazer um bot. Aí você tem que abrir, deixa eu ver como que faz um bot do Discord. Você vai achar um tutorial, ele vai estar desatualizado, aí você vai baixar a biblioteca e não funciona, dá uma mensagem de erro, você vai no Google, você vai fazer todo esse processo para aprender como fazer um bot pro Discord. Hoje em dia é mais fácil. Você vai no Claude e fala, Claude, eu quero um bot do Discord. Eu quero assim, assim, assim. Aí ele vai falar, você precisa do token tal. Eu falo, porra, que token? Onde que tem esse token? Claude, onde que eu tenho esse token? Ah, você vai Pior que é ter... mesmo, é assim mesmo. Você vai ter o site do Discord, developers.discord.com. Já Você com o vai... link você só clica. Você só né? clica, você vai criar uma conta, vai no lugar tal, 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 vai ter um lugar para você colocar o token. Aí, se ele não tiver muito defasado no treinamento, vai ser mais ou menos o mesmo caminho. Vira e mexe, ele erra em alguns dashboards que ele não tem treinamento. Aí eu falo, cara, eu fui nesse lugar, não tinha. Pesquisa de novo. Aí ele vai na web, vê a documentação, e a verdade, meu treinamento estava errado, você tem que ir nesse outro lugar. Então isso vai acontecendo. E você fica conversando com ele desta forma. Ah, eu peguei o token, o que eu faço com ele agora? Aí ele fala, você vai ter que abrir um arquivo, colocar nesse lugar tal, pra mim, me avisa quando você colocar. Aí você coloca, aí checa pra mim. assim Aí, você colocou no lugar certo, agora eu vou fazer o próximo passo. Então você vai fazendo isso. E aí o que eu quis dizer é que quando eu chegar no resultado aqui, que ele tá funcionando ligado e o caralho, eu vou descobrir que faltou uma parada que eu queria também. Tá ótimo, ligado? não tem Isso problema. rola pra caralho. Rola pra caralho. Vou te falar, é gostosão, porque eu vou aprendendo. Isso. E é isso que tem gente que não tem paciência. Eu tenho que ficar explicando muito pra ele, eu mesmo tá fazendo. E é uma mentira que ele não ia fazer também, tava procrastinando, e por isso que ele tá pedindo pra IA. Porque se fosse fácil, se ele já tinha feito. Ele tá usando a IA porque ele não fez, certo? Ele tá há anos querendo fazer e não fez. Ah, isso aqui deveria ser fácil de fazer, eu não precisaria ter que explicar tanto. E aí tem os caras que pegam para esse tipo de mercado e inventa ferramentas para falar, não, eu vou facilitar para você. Aí inventou um troço chamado Spec Driven Development, que é um prompt num formato que você parece um formulário que você vai preenchendo para facilitar ele fazer. E a outra bullshit enorme, que nem eu falei agora, a LLM tá cagando e andando para isso. Ela não foi treinada especificamente para este formato. Esse formato não quer dizer porcaria nenhuma. Se você mandou em um prompt, ou você teve que fazer 2 ou 3 prompts, não faz a menor diferença. Você gastou um pouco de token a mais, foda-se. Foda-se. Então, você fala do jeito que você quiser, explica da melhor maneira possível. O máximo que vai acontecer, e nenhum formulário vai resolver isso pra você, é que você não sabe explicar o problema. Todo mundo acha que sabe explicar o problema. Ninguém parou pra escrever pra ver se realmente sabe. Ninguém escreve o próprio problema. Então, eu sei disso porque eu escrevo pra um caralho. Tudo que eu faço, eu escrevo o que eu faço. Por isso que meu blog tem mais de 700 posts, porque tudo que eu aprendo e faço de novo, eu faço um post. Mas eu faço um post não é porque eu sou legal e eu quero mostrar pra todo mundo, é porque é ali que eu guardo as coisas. Já que eu vou guardar em algum lugar, faço um post e acabou, entendeu? Então, naturalmente as anotações se tornam posts com passo a passo, porque amanhã ou depois eu vou refazer aquela máquina ou aquele programa, eu já tenho passo a passo do que eu tinha feito, não preciso lembrar de novo. Tu mesmo entra lá eu e tu entro mesmo lá, lê teu próprio blog. Melhor ainda, porque se tá no blog, o Google indexa e eu faço site aqui.com, Linux, Arch Linux, Docker, não sei o quê. E o Google acha pra mim, entendeu? Por que eu vou me dar o trabalho se o Google acha pra mim? Eu vou usar o Google a meu favor. E aí, por acaso, vira um blog. Então, eu sei escrever. E aí eu sei também que programador é péssimo para comunicar. Péssimo, porque ele não tá acostumado a escrever, ele não gosta de escrever. Ele acha que ele escreve código melhor do que ele sabe explicar. E ele não entende que as duas coisas são correlacionadas. E é por isso que o código dele dá tanto pau, porque ele não sabe explicar a ideia que ele tem. Ele não sabe elaborar a ideia. Então, se sentar o cara aqui agora para te explicar, ele fala: daquele jeito, você sabe. Daquele jeito. Bacana. É isso aqui, né? Pô, firmeza, é isso. E fica assim a conversa. E aí tem aquele cliente prolixo. Tu é muito hater. Não, e tem um cliente prolixo que fez o MBA, e aí ele chega com todo o vocabulário de MBA, porque eu sei, o deadline com mindset, e aí budget. Vamos ver o budget, eu tenho que fazer aqui o meu